Pessoal, hoje, como eu falei para vocês na outra aula, eu vou centrar um pouco mais na discussão da agroecologia, tá? A gente já entendeu o que os ecofeminismos nos trazem, essa discussão, vamos dizer assim, conceitual de que existe uma opressão estrutural sobre as mulheres que é muito parecida com a ideia de possibilidade de exploração da natureza pelos seres humanos, que é posta em prática, no nosso caso, agora pelo capitalismo, que é o sistema hegemônico mundial, né, e que existe uma série de mecanismos que orientam essa opressão, entre eles a construção das subjetividades femininas como sendo subordinadas a um padrão patriarcal, né, e que esse padrão patriarcal também implica digamos, opressão e exploração de outros grupos sociais e também de outros seres vivos e do ambiente natural como um todo. Então, isso, o ecofeminismo nos ajuda a ver isso, né? E nos ajuda a situar também que esse grupo social, que são as mulheres, elas têm uma determinada inserção, por exemplo, na agricultura, e que é uma inserção também subordinada, né, no sentido de que existem diferentes formas de exploração da produção agrícola, pecuária, etc., mas nas quais as mulheres não vão ser as protagonistas, né? Elas vão estar sempre submetidas dentro de um esquema de família, de um esquema de como que as leis determinam o acesso aos bens, às propriedades, aos serviços, ou de como as próprias sociedades estabelecem regras não formais, mas que fazem com que elas fiquem, como que se diz, mais reclusas ao ambiente doméstico, e esse passa a ser o espaço onde elas são, que é o espaço que é permitido a elas, né, e atribuído a elas ter funções aí. Então, nós vamos chegar aqui, a agroecologia é uma proposta diferente de se desenvolver a agricultura, diferente com relação às propostas anteriores da Revolução Verde, né? É uma proposta que resgata coisas que vinham de antes da Revolução Verde, mas ela vai ser resgatada numa outra perspectiva. Como é que, então, as mulheres entram nessa proposta da agroecologia? Eu vou centrar aqui nos movimentos agroecológicos brasileiros, porque senão a gente não teria tempo de falar sobre outras realidades, que seria muito mais complicado, tá? Uma primeira, digamos, tentativa de definição de agroecologia. A agroecologia, existem 1000 definições, de acordo com quem está praticando, com diferentes escolas de pensamento na academia, os diferentes governos definem a agroecologia nas suas leis de um jeito ou de outro, mas vamos dizer assim que basicamente é uma forma de trabalhar a agricultura, e quando eu falo agricultura, não me refiro somente à produção vegetal, certo? Estou falando agricultura, pecuária, criação de pequenos animais, integração com floresta, com pesca, com um conjunto de atividades de artesanato, de extrativismo. Então, vamos pensar a agricultura como uma coisa mais ampla, tá? Então,
a agroecologia é uma forma de pensar a agricultura em favor da manutenção do meio natural, que parece uma coisa meio contraditória, porque fazer agricultura, intervir sobre a natureza, não é necessariamente, não parece ser uma forma de preservar o meio natural, mas a agroecologia propõe isso, digamos assim, aprender com os processos naturais, tirar vantagem desse aprendizado, de tal forma que a humanidade possa obter os produtos e os serviços que ela precisa, sem destruir aquele ambiente onde está sendo feita aquelas atividades. E às vezes não é nem sem destruir, é inclusive melhorando aquele ambiente, porque muitas vezes esses ambientes já estão degradados. Então, como é que se propõe fazer isso? Ela se propõe através dessa, digamos, dessa coevolução entre as sociedades humanas e o meio natural onde elas estão, as sociedades humanas aprendendo como funcionam as leis naturais e utilizando essas leis naturais ao seu favor, no sentido de poder usar daqueles produtos e sempre regenerando aqueles recursos. Bom, a agroecologia apareceu como palavra, como termo, como uma coisa mais conhecida a primeira vez lá pelos anos 30, quando se falou que existia ecologia e que a agronomia podia se juntar com a ecologia. Depois, isso foi um pouco esquecido e, pelos final dos anos 70, início dos anos 80, houve a publicação de 2 livros importantes, um do Stephen Gleason, nos Estados Unidos, e o outro do Miguel Oteri, também nos Estados Unidos, onde eles definiam mais ou menos esse conceito que ficou sendo chamado de agroecologia. Então, tinha uma vertente bastante agronômica, falava sobre técnicas, sobre formas de se produzir, onde se poderia lançar mão de determinadas determinadas tecnologias, formas, processos. Por exemplo, antes de começar a aula, a gente estava comentando a história da Ana Primavesi, de que tinha certas técnicas de plantar, de cercar a área onde estavam os búfalos com determinadas plantas, para evitar que tivesse um ataque de sanguessuga onde os búfalos pastavam, né? Então, esse tipo de coisa, alelopatia, atrofobiose, outras técnicas agronômicas, né? Ou mesmo a agrofloresta, né? Plantar em diferentes estratos, etc. Bom, isso é uma das versões, digamos assim, mais iniciais de como apareceu a agroecologia. Depois foi se juntando discussões sociológicas, sabe, de como deveria ser o desenvolvimento rural, o que tinha acontecido com a Revolução Verde, que tinha implantado essas monoculturas super tecnificadas, mecanizadas, quimificadas no mundo inteiro, e as consequências que isso tinha tido em termos de êxodo rural, em termos de diminuição do poder dos camponeses, expulsão de grupos indígenas das suas terras. Então, efeitos sociológicos da Revolução Verde, efeitos negativos, né, geraram também essa discussão de que poderia existir uma outra forma de produzir que não tivesse esses efeitos. E aí se aproximou da discussão da agroecologia e se chegou, então, nessa visão de que a agroecologia, para ser uma proposta legal, para ser uma proposta interessante, transformativa, ela tem que ser baseada nos camponeses e camponesas e populações indígenas, populações originárias, porque são essas pessoas que têm mantido
os conhecimentos sobre o meio natural ao longo dos séculos, que tem, inclusive, melhorado, não só conservado os recursos, mas melhorado os recursos naturais em muitas situações. Então, aí se junta a questão agronômica com essa vertente sociológica. E depois, então, uma versão mais política, né? Dos movimentos sociais, começam a se organizar e assumir que aquele desenvolvimento rural que estava acontecendo não era o ideal, e os movimentos que eram formados por trabalhadores sem terra, por trabalhadores assalariados, ou por camponeses expulsos das suas terras, por mulheres que estavam sendo também impedidas de ocupar os espaços rurais onde elas costumavam trabalhar, começam a se juntar e dizer, não é isso que a gente quer uma outra forma de produzir, que em alguma medida recupera conhecimentos ancestrais também, mas não necessariamente só isso. A gente quer também a ciência e a tecnologia, mas em conjunto com esses conhecimentos ancestrais e com os valores que essas sociedades, esses grupos sociais apresentam. Alguns conceitos principais com os quais a agroecologia trabalha. A noção de agroecossistema, ou seja, esse espaço físico que não é muito bem definido, pode ser uma propriedade, pode ser uma comunidade, pode ser uma região maior, tá? Onde se dá essa prática da agricultura e onde há uma série de interações entre solo, micro-organismos, planta, animais e os seres humanos, né? É um conceito muito importante para a agroecologia. Desenvolvimento endógeno é uma proposta que a agroecologia finca muito pé, como diríamos, né? É onde se ressalta muito que o ideal para uma propriedade agroecológica é que ela possa somente depender majoritariamente dos recursos que ela tem. Então, minimizar o que vem de fora e aproveitar ao máximo o que vem de dentro. Todas as interações, tudo o que pode ser subproduto de uma atividade, ser insumo para outra, etc. E uma terceira questão é essa do diálogo de saberes. Então, a agroecologia propõe fortemente que quem faz agroecologia sabe o que está fazendo, ou pelo menos tem o conhecimento da prática, e então são essas pessoas as protagonistas das experiências agroecológicas, e que o desenvolvimento da agroecologia, ele deve se dar a partir dessas pessoas, de quem faz o trabalho. O que eu quero dizer, tudo isso muito bonito e tal, a agroecologia é uma coisa muito legal, mas ela tem um problema, que ela tem limites para pensar a participação das mulheres, ou pelo menos do jeito que a gente viu a agroecologia se desenvolver, digamos assim, desse final dos anos 70, dos anos 80 até hoje, né, não é propriamente os movimentos, as experiências não são propriamente paritárias, né? Existe uma predominância muito grande dos homens na construção desses movimentos, embora as mulheres estejam na base de todas essas experiências. E por que, então, isso? Nós identificamos algumas questões que estão em redor desse problema. Não são todas, evidentemente, vocês podem, provavelmente, pensar em outras também. Uma é que essas categorias que eu falei anteriormente, né, o agroecossistema, o desenvolvimento endógeno, o diálogo de saberes, são geralmente colocados de uma forma muito assexuada, como se fosse, não importa quem tiver naquela realidade,
a proposta vai ser sempre a mesma, né? Por outro lado, existe uma idealização das comunidades camponesas, indígenas, que são referidas como os principais protagonistas, as populações tradicionais das experiências agroecológicas. Existe uma idealização desses sistemas de funcionamento e das famílias, como se fosse um todo homogêneo, sem que houvesse desigualdades de poder entre as pessoas ali dentro. E acontece que existe, não só entre as famílias, mas mesmo nas comunidades. A gente sabe que se formam nas comunidades, nos grupos indígenas, nas populações tradicionais, existem política, histórica, social, economicamente, diferenças entre as pessoas. E isso, muitas vezes, está marcado por relações de poder. E no caso das famílias, é mais evidente ainda, mas a maioria dos autores são homens, e as mulheres teóricas têm sido secundarizadas. Eu volto a falar, por exemplo, do caso da Ana Primavesi. Muitos de nós não sabemos, ou não escutamos isso nos cursos que a gente assiste, nas palestras de agroecologia, que a Ana Primavesi é uma das principais agroecólogas brasileiras, porque foi justamente quem falou pela primeira vez que o solo era um organismo vivo, que precisava ser cultivado, ao mesmo tempo que a gente cultiva as plantas, ou que a gente cuida dos animais, teria que cuidar dos solos, porque ele é a base da produção agroecológica. Mesmo na literatura internacional, dificilmente a gente ouve falar na Raquel Carson, que escreveu A Primavera Silenciosa, que foi a primeira pessoa que teve coragem de falar mal da indústria dos agrotóxicos no mundo, e foi perseguida, sofreu pra caramba. Ela era uma bióloga conhecida, tinha livros publicados, ela foi boicotada na década de 60, porque mostrou como que a indústria dos agrotóxicos estava destruindo o ambiente de tal forma que nós iríamos viver primaveras silenciosas, onde não teria mais animais, não teria mais pássaros cantando, nada, porque o uso indiscriminado dos agrotóxicos estava, como de fato está até hoje, né, matando esses animais e com isso provocando todos os problemas de saúde nas pessoas e saúde ambiental que a gente conhece. Então, mas a maioria dessas mulheres não é citada. Se vocês pegam o Congresso de Agroecologia, teve uma colega nossa, a Sheila Saori, da SOF de São Paulo, ela, no mestrado dela, ela analisou vários congressos de agroecologia e elencou quantas vezes a questão das mulheres ou os termos relacionados à produção das mulheres eram citadas nesses congressos, e as mulheres que eram citadas na bibliografia, e é mínimo, e não é porque as mulheres não estejam fazendo agroecologia, porque estão. A agricultura familiar camponesa não existe sem as mulheres, a agricultura feita pelos índios não existe sem as mulheres, né? Mas elas são absolutamente minoria, seja na discussão teórica, nas referências, seja como as suas experiências não são refletidas nesses espaços aí de discussão da ciência, etc. E os movimentos de mulheres rurais, por sua vez, eles vão ser reconhecidos apenas no que diz respeito às políticas específicas, as políticas que defendem questões relacionadas com temas das mulheres, digamos assim. Quando as mulheres discutem desenvolvimento rural, quando as mulheres discutem a questão das importações, das exportações, das sementes, a discussão com as grandes empresas de sementes, elas são completamente marginalizadas e não são conhecidas. Mas
aí eu volto ao que eu falei na aula anterior, né? Se vocês prestarem atenção e se vocês tiverem essa inquietação, vocês vão encontrar mulheres que falam sobre tudo isso, que escrevem, que têm experiências. É uma questão de querer enxergar e dar voz, dar espaço, dar importância para essa realidade. Aqui eu tenho uma linda foto das quebradeiras de coco Babaçu, só para a gente se lembrar que as mulheres têm práticas de trabalho em conjunto, que elas têm saberes que vão passando de geração em geração sobre como manejar um bioma como é, por exemplo, das florestas de Babaçu, dessas áreas nativas, né? Mas a gente pode dizer que a agroecologia é um sistema de produção que favorece, que pode favorecer a organização e a autonomia das mulheres, por uma série de fatores que já foram estudados em outros trabalhos de pesquisa, que vêm sendo levantados assim em várias regiões do país. Por exemplo, o fato de que a agroecologia favorece as atividades que têm a ver com alimentação, com autoabastecimento, com cuidado das pessoas, da natureza, com questões da diversidade, e esses temas geralmente estão vinculados ao trabalho das mulheres. Isso, digamos, dá valor para aquilo que as mulheres normalmente fazem. Então, é assim, a agroecologia diz que é importante ter diversidade, mas quem é que faz diversidade numa propriedade? Quem é que realmente tem um conjunto grande de atividades que são desenvolvidas naquela unidade de produção? São as mulheres. Então, acaba chegando que são elas que sabem como lidar com essa diversidade. Quem é que cuida do ambiente natural? Quem é que se preocupa com a questão do lixo, com a questão da água, com a questão do acesso à lenha, por exemplo? Então, não pode destruir as fontes de lenha, porque você vai precisar daquilo daqui a pouco. Então, quem é que tem esse saber? Quem é que tem e tem esse cuidado? São as mulheres. Então, elas acabam também sendo chamadas para, digamos, aportar, para colaborar com o seu conhecimento e a sua experiência, e isso acaba, de alguma forma, valorizando as mulheres como sujeitos, né? Por outro lado, a agroecologia dá bastante importância à sustentação da vida, né? A essa ideia de não acabar com os recursos naturais, que a vida tem que ser preservada, a vida tem que ser enriquecida, melhorada, né? E isso também rompe com essas dicotomias entre o que é produtivo e o que é reprodutivo, que é uma dicotomia que vai totalmente contra a visibilidade do trabalho das mulheres. Quando se faz essa distinção entre produtivo e reprodutivo, as mulheres sempre saem perdendo. Então, quando você começa a dizer que essas duas coisas são importantes e que elas estão ligadas, isso também abre um espaço para o aparecimento das mulheres como sujeitos. Por outro lado, a agroecologia também propõe uma mudança radical de paradigma ético, ou seja, a ética é essa ideia do que a gente deve ou não deve fazer nas nossas ações cotidianas, né? Não é o que a gente pode fazer ou o que a gente tem vontade de fazer, mas aquilo que a gente deve fazer, né? E a agroecologia propõe esse outro paradigma que é nós devemos cuidar da natureza, porque a gente depende dela, a gente é formado também, nós somos natureza e cultura, e então nós precisamos cuidar não só desse ambiente natural, mas também de nós todos como humanidade, né? Isso também traz
digamos, traz à tona as coisas que as mulheres já fazem, que é cuidar do ambiente e cuidar umas das outras. Por outro lado, também a agroecologia dá valor ao que normalmente é invisibilizado, né? O trabalho, o conhecimento camponês, indígena, o trabalho das mulheres, a conservação do ambiente natural, tudo aquilo que não tem preço no mercado capitalista, ele é valorizado nas experiências agroecológicas. E essa questão de dar valor a quem trabalha em cada uma das atividades acaba por romper o monopólio gerencial dos homens na agricultura familiar, que é o padrão, né? O homem é o chefe da casa e ele que define o que os outros vão fazer. No caso da agroecologia, isso vai se rompendo aos poucos, porque quem faz cada atividade tem mais possibilidade de poder ser autônomo em relação àquilo que faz, mesmo dentro da interdependência que ocorre nessas experiências. E, muitas vezes, aumenta a renda própria das mulheres, pelo envolvimento delas na comercialização dos produtos, pela ida às feiras, pela ida, por ter projetos próprios em nome delas, etc. Aqui nós temos também uma outra linda foto da Neguinha, que é uma das entrevistadas da minha tese, lá do grupo de Mulheres Decididas a Vencer, do assentamento Mulunguzinho, em Mossoró, quando ela construiu a cisterna dela. E também existe essa questão de que, no Brasil, quando ganhou mais força a questão da agroecologia, também foi um momento político em que se reconheceu mais as mulheres como sujeitos de direitos, né? E então, essas duas coisas andaram meio juntas. Programas que eram feitos para as mulheres, acesso à extensão rural, ao crédito, à comercialização, etc., como, por exemplo, com o PAA, que todos nós conhecemos, né, e o PENAI, foram políticas que deram muito apoio para grupos de mulheres autônomos. Mas sempre nos perguntam também quais são as contribuições das mulheres à agroecologia. Antes eu estava falando sobre como a agroecologia pode contribuir para melhorar a vida das mulheres e para dar mais autonomia e mais espaços de organização. Mas é importante dizer que as mulheres, elas contribuem muito para a agroecologia. É impossível pensar a agroecologia sem as mulheres. Primeiro, porque são elas as detentoras de todos os conhecimentos referentes à alimentação e saúde, porque é um conhecimento realmente ancestral, que vem de uma atribuição de gênero, obviamente, não quero nem chegar perto de qualquer ideia de essencialismo, não é que as mulheres nascem sabendo sobre alimentação e saúde, não é assim, é porque a gente é socializada mesmo para isso. Por outro lado, uso e conservação da biodiversidade, a guarda das sementes e dos recursos genéticos. Eu gosto sempre de falar também que não é só as sementes, são também os pintinhos, os patos, as cabras, que as mulheres manejam toda essa biodiversidade, a questão das matas, de como usar, né? Existem estudos que mostram que em populações que vêm trabalhando de forma agroecológica, vamos dizer assim, mesmo que não existisse essa palavra antes, mas que regiões onde está sendo manejado isso há muitas décadas, de forma mais ecológica, né? Não, como eu disse no início, não só se conservou o meio ambiente, como se melhorou o meio ambiente. É falsa essa ideia de que o ambiente natural só vai se recuperar com a conservação sem gente dentro das áreas. É falsa, porque são essas populações que têm convivido com esses diferentes ambientes naturais, que sabem como manejar isso, que têm proporcionado, inclusive, o enriquecimento
sistemas. Então, e as mulheres têm ocupado um papel importantíssimo nisso, e muitas vezes se a gente tivesse tempo, eu adoraria falar sobre essa questão da guarda das sementes. Existem muitos trabalhos que mostram como as mulheres têm técnicas próprias de guardar sementes e que são muito focadas na conservação da biodiversidade. Mas se você vai em qualquer área, instituto de pesquisa que trabalhe com genética, tá, eles não têm a menor ideia do que as mulheres fizeram ao longo desses séculos e não querem saber também. São totalmente alheios à existência dessas melhoristas, dessas pesquisadoras, de fato, que estão no campo e na floresta, fazendo esse trabalho em prol da humanidade, porque isso aqui é verdade. E, por outro lado, elas têm essa importância tão grande de trabalhar com reciclagem, com economia de insumos, com os restos de uma cultura que são usados para alimentar os animais, depois o esterco desse animal é usado para fertilizar a terra, usa o trabalho desse animal para diminuir a carga de trabalho delas também. Enfim, são muitos os exemplos em que as mulheres são mestras em fazer isso, e é a partir do trabalho delas que a agroecologia vai se construindo. Essa foto é a foto da Fifi, lá de Acaiaca, de Minas. Ela também foi entrevistada da minha tese, é uma agroecóloga de carteirinha. Então, contribuições das mulheres da agroecologia. Antes eu estava falando mais do ponto de vista micro, na unidade de produção. Mas vamos pensar em termos dessas grandes discussões sobre o que está acontecendo no campo. As mulheres foram quem começaram as denúncias das grandes corporações, do acaparamento dos territórios pelas mineradoras, pelas papeleiras, pela soja, pelo avanço da monocultura, que estraga as condições de vida no campo, na cidade, as pulverizações, né, de exemplos enormes aí no Mato Grosso, em tantos outros lugares onde houve mobilizações contra a fumigação em cima das cidades, né? Por outro lado, as mulheres têm contribuído com temas como a questão da educação no campo, infraestrutura, estradas, postos de saúde, escolas, né? Bem-estar familiar. As mulheres são, por definição, né, as guardiãs da harmonia familiar, o que nem sempre elas conseguem fazer, inclusive porque elas próprias estão sob ameaça, muitas vezes. Mas elas se preocupam com os filhos, com o futuro dos filhos, com o que vai acontecer com eles, e com as filhas, obviamente, né? Então, e todo esse tema da violência, inclusive relacionada com a carga de trabalho. Em muitas reuniões de grupos de mulheres, de experiências variadas, elas relatam que o trabalho doméstico, muitas vezes, elas vivem isso como uma violência, a carga do trabalho doméstico, o fato de que elas não têm tempo para nada, que elas não têm tempo para elas querem ter tempo para pensar, para não fazer nada, para ter lazer, e o trabalho doméstico nesse sentido, o fato de não existir uma divisão justa do trabalho doméstico, recai sobre elas como uma violência. E, por outro lado, elas têm também levantado essa questão do feminismo, inclusive do feminismo camponês e popular, construindo uma proposta feminista que vem de baixo para cima a partir das experiências delas. Aqui nós temos também um outro grupo de mulheres trabalhadoras voltando com seus instrumentos de trabalho. Bom, os movimentos de mulheres estiveram presentes desde o início na construção dos movimentos agroecológicos no Brasil,
mas, como a gente sabe, essa participação é sempre secundarizada. Eu gosto sempre de dizer que eu estou cansada de ver em palestras, em congressos e tal, quando certos colegas nossos, homens, normalmente, fazem um histórico do movimento agroecológico no Brasil, eles nunca falam sobre a participação das mulheres. Mas nunca. Mas não é de vez em quando, é nunca. Então, isso é profundamente injusto e profundamente indigno, porque as mulheres estiveram na construção desses movimentos desde o início, né? Elas começaram discutindo temas da previdência, a necessidade de colocar o nome da mulher na nota do produtor para poder ter acesso ao crédito, para poder ter acesso à aposentadoria, né? Brigaram por terra desde o início, por reforma agrária, por crédito para o nome das mulheres. Elas se organizaram em diferentes movimentos, né? Hoje em dia a gente sabe, existe movimentos autônomos, movimento de mulheres camponesas, o movimento de mulheres trabalhadoras rurais do Nordeste, as mulheres da Via Campesina, as mulheres do movimento sindical, as margaridas, as quebradeiras de coco, enfim, as quilombolas, as diversas organizações de mulheres indígenas que existem. E com muito destaque para as marchas das margaridas, que foram organizadas pela CONTAG e outras organizações, a partir dos anos 2000, e também muitas ações de massa feitas pelas mulheres da Via Campesina, que assim, tiveram muito impacto na nossa agenda política nacional, né? E que muitas vezes não são reconhecidos, que muitas das conquistas que os movimentos de trabalhadores rurais, os movimentos camponeses, os movimentos indígenas no Brasil conseguiram obter, foi também pela luta das mulheres, e existem inúmeros casos que mostram isso. Aqui nós temos mais umas mulheres lá de Camamu, da Bahia, bem agroecológicas. Queria, então, fazer rapidamente menção, né, às organizações formais das mulheres na construção do movimento agroecológico no Brasil. Em 2002 se criou a Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA. Em 2004 se criou a Associação Brasileira de Agroecologia, ABA, que reúne pesquisadores, professores, mais da área acadêmica, né? A Articulação Nacional da Agroecologia reúne todo tipo de movimentos, movimentos de consumidores, movimentos de base, redes, enfim. E muitas outras articulações urbano-rurais, como a Marcha Mundial das Mulheres, por exemplo, que traz essa questão das mulheres, da articulação entre urbanas e rurais, todos esses movimentos contra a violência machista, questões eu não coloquei aqui, mas a questão do racismo, que tem entrado assim, profundamente na discussão dos movimentos agroecológicos, nos últimos encontros, nos últimos congressos, e se levantou essa discussão não apenas de que não há agroecologia, sem feminismo não há agroecologia, mas também se tem racismo, não é agroecologia. Aqui nós temos uma das muitas organizações de mulheres indígenas do Alto Rio Negro. Então, o que eu quero dizer com isso? As mulheres estão fazendo ações de massa, estão fazendo ações de impacto, de muita repercussão nacional e internacional, né? Estão construindo experiências de base de agroecologia com grupos de mulheres, com cooperativas, com associações, etc. E também estão pensando teoricamente, né? Eu cito aqui vários movimentos, e ali no meio eu coloquei as cadernetas agroecológicas, né? Essa é uma metodologia que foi pensada no
que veio das bases dos movimentos, né, a partir de experiências de campo, e que foi discutida permanentemente com as mulheres camponesas, e está sendo discutida ainda, e que tem ganhado uma relevância muito grande em termos de também de mostrar cientificamente a valorização do trabalho das mulheres na agroecologia, não só no que diz respeito aos produtos que são consumidos dentro das unidades de produção, como também nesse trânsito entre produção e reprodução, como que é a carga de trabalho das mulheres. Então, as cadernetas agroecológicas, elas têm tido um impacto muito grande nesse sentido. E também eu coloco aqui a questão do sem feminismo não há agroecologia, nesse sentido de que é o fruto de uma reflexão dos próprios movimentos. Então, ele não é somente um lema, uma bandeira de luta, etc. Ele é uma reflexão teórica, que está, digamos assim, dirigida para dentro desse corpo teórico da agroecologia, questionando esse corpo teórico e dizendo: não é mais possível a gente permanecer nesse nível de ignorância ou menosprezo às questões de gênero quando a gente está discutindo a agroecologia. A agroecologia não é só o agroecossistema, o diálogo de saberes ou o desenvolvimento endógeno, assim como se fosse uma coisa etérea. Isso tudo é feito por pessoas, que têm diferentes inserções nas suas bases produtivas e nas suas famílias, nas suas comunidades, de acordo também com as discriminações de gênero. Então, isso tem que ser levado em conta quando se faz qualquer análise teórica da agroecologia. Como, eu vou citar um exemplo. Um colega, que algumas de vocês provavelmente conhecem, que é um pesquisador do Nordeste do Brasil, ele é um veterinário e trabalha com galinhas caipira, com galinhas de quintal. E ele fez o doutorado dele em torno desse tema. E uma vez eu estava com ele num congresso e ele estava assim se queixando para mim que nessa linha de pesquisa de avicultura e tal, ele era o único que trabalhava com galinhas caipiras e que ele se sentia profundamente discriminado, porque as galinhas caipiras era um tema relacionado com as mulheres. E que, então, esse tema, dentro das discussões gerais da integração lavoura-pecuária, integração das produções vegetais com as produções animais, etc., ninguém queria saber das galinhas caipira, era um tema, assim, totalmente desprezado. E eu disse para ele: caro colega, bem-vindo ao clube. Parece que tudo aquilo que a gente faz não tem importância, não é científico, não tem valor para ser discutido na academia. E é isso que nós estamos fazendo com o Sem Feminismo Não Há Agroecologia. Nós estamos questionando esse corpo teórico e dizendo: vocês têm que incluir aí a galinha caipira, vocês têm que incluir aí a dificuldade que as mulheres têm para acessar as políticas públicas, vocês têm que incluir aí o conhecimento dessas mulheres em manejar a biodiversidade, etc, etc. Então, isso tudo, para terminar, eu acho que tem um campo enorme pela frente. Na bibliografia que eu passei para vocês, tem muita coisa sobre as cadernetas agroecológicas, vocês vão encontrar sobre essas discussões de feminismo e agroecologia, sobre os outros movimentos, sobre a construção do grupo de mulheres da ANA, e os questionamentos que foram feitos dentro da ANA, sobre a construção da Política Nacional de Agroecologia e a participação das mulheres lá. Então, esses livros têm muitas informações, e esse material que foi repassado, que saiu ontem, do 3º Colóquio Internacional Feminismo e Agroecologia, é muito rico nesse sentido.
é o que há de mais recente e de mais atualizado sobre esse conjunto de temas. Eu recomendo muito vocês a consultar esses materiais. Então, queria dizer, assim, da felicidade que é acabar essa aula com essa imagem, né, do encontro de agroecologia com as mulheres, e o orgulho que eu tenho de que nesse encontro estiveram presentes 4 mulheres da Flora Nacional de Tefé, né, da Floresta Nacional de Tefé. A gente vem desenvolvendo um trabalho com as mulheres lá da Flora de Tefé, já tem 7 anos, né, e a gente conseguiu lá 5 quintais agroflorestais, né, na época ainda do governo Dilma, e desses quintais, bom, a Ema conheceu a experiência, né, Ema? Esteve lá com as mulheres, e desses quintais, então, elas se organizaram, se auto-organizaram e construíram uma feira, né, que tem uma perspectiva também de economia feminista. Então, eu fico muito emocionada quando eu vejo essas mulheres aí, e eu sei que elas estão aí. Fico muito emocionada, né, que eu sei que elas estão aí. Inclusive dizendo que a gente mandou recurso para essas mulheres, né, que estão sem conseguir fazer feira, né, desde março. Então, assim, a primeira que veio foi como você percebe o avanço da questão agroecológica na região amazônica e como a biotecnologia pode contribuir no processo de transição desse modelo para o setor primário. A sustentação da vida depende do cuidado, das atividades reprodutivas, que são desempenhadas juntamente pelas mulheres. O futuro depende de darmos centralidade para o cuidado, para a vida. Acho que é mais uma reflexão, né? Ema, será que você poderia falar mais sobre a conceituação do sujeito político na análise das mulheres para a construção da agroecologia? E talvez essa aqui é uma questão que me interessa bastante, acho que foi alguém lá do meu estado, da minha região, né? Talvez faça mais sentido pensar um agroestativismo para a Amazônia ao invés de uma agroecologia? Então, sobre a Amazônia, eu até adoraria escutar vocês, que certamente têm mais experiência do que eu. Eu penso que o que eu leio, o que eu acompanho do que está acontecendo na Amazônia hoje, quer dizer, um ataque fortíssimo, né, que já vem de décadas, de destruição e de transformação de um bioma natural nas monoculturas, que a gente sabe, o avanço da soja, do gado, etc. Se a agroecologia seria uma solução, eu acho que existem soluções que têm que ser buscadas aí na especificidade, porque eu também sei que a Amazônia não é uma coisa única, são muitas ilhas digamos, com clima, solo, história e tal, diferente, e que com os diferentes grupos sociais que vivem aí. Então, eu conheci algumas experiências agroecológicas na Amazônia que são bem-sucedidas, que são interessantes, que muitas delas seguem o princípio da agrofloresta, né, da utilização racional da floresta, de plantio de espécies de diferentes portes e com diferentes usos, para que enquanto uma está crescendo, a outra já pode ser explorada economicamente, etc. Eu acho que é isso, existem muitas alternativas que são capazes, inclusive, de reverter o estado de destruição que a gente vê hoje. Mas essas alternativas, elas têm que ser construídas de baixo para cima, de acordo com a população local e de acordo com o conhecimento que já é acumulado aí na região, inclusive pelas instituições de pesquisa que trabalham em conjunto com essas populações, né? Estou pensando aqui, por exemplo, alguns setores da Embrapa, alguns setores das universidades que já têm trabalhos nessa linha e que a gente chegou a visitar também quando eu estive aí
Interfé, e que são fantásticos, super importantes, porque justamente se apoiam no conhecimento local e no empoderamento dessas populações. A segunda pergunta não era bem uma pergunta, né? Era um comentário sobre a questão do cuidado. Exato, assim, Então, eu concordo com você, isso é a nossa grande batalha. Isso na aula passada a gente falou um pouco sobre isso, mas eu acabei não falando muito hoje, né, que essa também, que existe uma conjunção aí entre, que eu acho que é bastante positiva, entre a economia política, a ecologia política, perdão, entre a ecologia política, a economia feminista e o ecofeminismo. E justamente o que tem em comum entre essas três vertentes, ou o que pode unificar essas três vertentes, é a questão do cuidado. E do cuidado das pessoas, no caso da ecologia política, é toda uma discussão sobre sobre a distribuição dos bens ambientais, né? Sobre como ter uma justiça ambiental e um melhor aproveitamento dos recursos naturais, que significa cuidar do planeta, né? O ecofeminismo e a economia feminista, por outro lado, levantam essas questões de dar valor para aquilo que hoje não é valorizado. Então, seja o trabalho das mulheres, seja os serviços ambientais que a gente recebe de graça, entre aspas, né, quando faz essas produções. Então, eu acho que a questão do cuidado é realmente central e é o que nos unifica também entre todos os movimentos mais transformadores, né, que querem uma transformação mais radical do mundo que a gente vive. Então, quando eu escrevi a minha tese, que depois virou o livro, né, o título da tese era A Construção dos Sujeitos Políticos na Agricultura Familiar. As mulheres e a agroecologia, a construção de sujeitos políticos na agricultura familiar. E naquela época, eu usava essa noção de que sujeito político, assim como os movimentos sociais, são essas irrupções na cena pública de um determinado coletivo que é capaz de elaborar as suas reflexões e propor alternativas e dizer o que quer que seja mudado e atuar politicamente para isso, ou seja, fazer, ter esse poder de agência, dizer, eu sei quem eu sou, eu sei o que me machuca, o que me incomoda, e eu quero mudar isso numa determinada direção, que eu estou dizendo que direção é essa, e eu vou agir para que isso mude. Então, essa era uma concepção muito, eu diria assim, muito intuitiva do que é um sujeito político, que foi mais ou menos como eu construí essa ideia, porque o que eu tinha visto? Eu tinha visto que nos movimentos agroecológicos brasileiros, embora as mulheres estivessem presentes desde o início, como eu falei, e no livro eu conto isso detalhadamente, desde a década de 70, 80, como que as mulheres estavam presentes em todas as experiências, e aí eu vou mostrando que quando chega já nos anos 2000, que começam a aparecer os movimentos agroecológicos, essas mulheres já tinham conseguido se unir, ou pelo menos se articular. O grupo de mulheres da ANA, que se criou em 2004, ele consegue ter um impacto impressionante, porque ele junta mulheres sem terra, mulheres do movimento sindical, mulheres das dissidências do movimento sindical, como é o caso, por exemplo, do movimento sindical mais tradicional, a CONTAG. Mas aí nós vamos ter as mulheres da FETRAF, que era uma dissidência da CONTAG, nós vamos ter as mulheres do MMC, que era um movimento que antes estava junto com Sem Terra, mas depois
quando depois se juntou de novo na Via Campesina, mas nós vamos ter as mulheres do movimento dos trabalhadores, movimento das mulheres trabalhadoras rurais do Nordeste, e grupos muito diferentes, como as mulheres da Rede Ecovida, mulheres de grupos indígenas, quilombolas, pesquisadoras, mulheres da extensão rural. Então, essas mulheres, elas se juntam e fazem esse processo que eu comentei. Elas criam uma identidade, as mulheres da agroecologia, elas fazem um diagnóstico do quais são as questões que estão pegando no movimento agroecológico, no sentido de impedir a plena participação das mulheres ou a plena realização daquilo que elas gostariam que fosse realizado em geral na sociedade, nas políticas públicas, etc. Elas têm um programa de luta e elas vão à luta. E, para vocês terem uma ideia, por exemplo, a discussão da violência contra as mulheres dentro do movimento agroecológico, ele surgiu a partir desse grupo, a partir das discussões nesse grupo, e é muito interessante, porque até então se fazia essa discussão, mas o que violência tem a ver com a agroecologia? Se escutou muito isso, e em muitos congressos de agroecologia, teve coisas, assim, momentos públicos em que se destratou essa questão, dizendo que isso não tinha nada a ver com a agroecologia, mas as mulheres persistiram e lutaram e fizeram com que isso fosse um ponto na agenda, tanto do primeiro congresso de agroecologia, como o primeiro encontro da Ana, como no segundo encontro, e a partir daí, nas cartas políticas que saíram, foi levantada a questão da violência. E agora, mais recentemente, eu volto a lembrar a questão do racismo. A questão do racismo foi levantada dentro da agroecologia pelas mulheres, não foi pelo conjunto dos homens negros. Os homens negros podem ter se juntado, mas quem fez essa discussão foi o grupo de mulheres, e quem levantou isso, porque é importante que a gente pense, racismo no campo não se resolve com a questão dos quilombolas. Quilombolas é um tipo de questão. Existem muitos negros e negras no campo que não são quilombolas. No entanto, eles sofrem racismo também. Então, a questão é muito mais ampla. A questão quilombola é extremamente importante. Não tem como tirar essa importância. Mas o negro rural, a negra rural, não são todos quilombolas. Então, é isso que eu estou chamando de sujeitos políticos. São determinados setores que se aglutinam, que identificam uma pauta em comum e que elaboram propostas e fazem ações políticas para mexer nessa realidade. Eu espero ter ajudado nessa discussão. Uma última questão sobre especismo, animalismo, veganismo, tá? Eu acho que é importante a gente saber que todos esses debates estão dentro dos ecofeminismos. Tem uma autora espanhola que chama Angélica, eu tenho que pegar aqui o nome dela, tem o livro dela aqui, mas daqui a pouco eu lembro. Acho que é Vasques, se não estou enganada, que ela lançou um livro faz 2 anos sobre ecofeminismo e a questão animal, onde ela é muito enfática em mostrar essa conexão da opressão das mulheres e da opressão dos animais, especialmente dos animais que nós usamos que a humanidade usa para sua alimentação, os animais chamados de domésticos, no sentido de que são usados para produção, né, para carne, para leite, etc. Mas tem setores do ecofeminismo que veem essa discussão com muita cautela, porque
discutem a questão dos hábitos alimentares, das culturas, culturas ancestrais que também trabalham com a criação animal, a necessidade da integração entre lavoura, pecuária, pesca, árvores, etc., para um ambiente mais saudável. Então, é uma discussão bastante profunda e complicada. Posso dizer que o ano passado eu presenciei na Espanha situações bem difíceis entre movimentos de mulheres que trabalham com gado, elas têm uma rede que chama Ganadeiras em Rede, que é um movimento de camponesas, é um movimento de base forte, e houve uma disputa muito forte com as feministas veganas, e, enfim, é uma discussão delicada. Não tem tempo da gente entrar nisso aqui, mas se vocês quiserem também, tem bibliografia sobre isso. Uma questão que eu não queria deixar de comentar é essa sobre se existe ou não um recorte mais dominante ou mais estruturante, como, por exemplo, o recorte de classe. Eu acho isso muito perigoso. Eu acho uma armadilha que a gente não deve entrar. Aliás, já existiu, né, o marxismo clássico disse sempre que a contradição de classe era a que mais importava, e o resto tudo eram questões secundárias, e eu acho que isso não nos levou numa boa posição. E justamente a interseccionalidade é um conceito que nos ajuda a mostrar como não é assim, não existe uma questão principal, não existe uma contradição que vai derrubar o sistema. Existem pessoas que vivem essas contradições de 1000 formas diferentes e que se organizam e que querem a derrubada dos sistemas de opressão como um todo.